capítulo 1, versículos 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. No início dos anos 60, um grupo de crianças nativas estavam brincando perto de um cemitério sagrado nas terras da Nova Guiné. De repente, algumas dessas crianças andaram sem querer sobre os sepulcros, de alguns entes queridos, sobre as covas dos seus antepassados. Elas cometeram um ato de sacrilégio, e então elas tiveram que ser sacrificadas, tiveram que pagar com as suas próprias vidas. Os pais de cada criança então amarraram seus filhos e lançaram no rio cheio de crocodilos, de jacarés, que estavam prontos para devorá-las. Essa era uma tradição religiosa que aquela tribo praticava há centenas de anos e que passou então de geração para geração. Na Índia, quando uma esposa perdia o seu marido, ela tinha que se jogar sobre o fogo enquanto o corpo do seu marido estava sendo cremado. A maioria delas morriam, e as que se sobreviviam ficavam deformadas pelo resto de suas vidas. Ficavam com o corpo todo queimado. Tudo isso em nome da religião que foi passada de geração a geração. No Brasil também, amados irmãos, pessoas católicas ou até mesmo crentes, por causa da tradição que receberam de seus pais, mas não porque têm a convicção de que estão no caminho certo e estão fazendo a vontade de Deus, ainda vivem essas tradições humanas. Pedro disse no verso 8, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. O Evangelho chegou à Nova Guiné, e eles então pararam de alimentar os jacarés com a carne dos seus próprios filhos. O Evangelho chegou na Índia, e pararam de lançar as viúvas sobre o fogo, que estava queimando o corpo dos restos mortais dos seus esposos. O Evangelho, amados irmãos, chegou na minha vida, e eu deixei de ser um religioso para ser uma pessoa salva e lavada por Jesus Cristo. Antes de aceitar a Cristo, eu era escravo dessa tradição religiosa. Eu era controlado pela força do pecado e do mal, mas eu fui libertado, resgatado. A minha libertação foi negociada por Deus e custou o sacrifício e a morte do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele foi dado no meu lugar, no seu lugar. Deixa eu pegar um pouco aqui de água, que estou com sede. O apóstolo Pedro fala aqui de uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a doutrina
da redenção. A redenção é o ato de salvar ou ajudar alguém que se encontra numa situação perigosa, até mesmo de morte. João capítulo 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu conheço a verdade, e a verdade me libertou. A palavra de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Como Deus pode então libertar a cada um dos nossos ouvintes, a cada um que está ouvindo hoje e não tem essa certeza de salvação? Deus nos liberta da escravidão do pecado, primeiro, através do ato de redenção, do resgate. Ali no versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Os metais mais valiosos do mundo, como o ouro e a prata, não valem nada quanto comparado com a nossa salvação. Muitas pessoas, infelizmente, estão pensando que podem subornar a Deus com o seu ouro e com a sua prata, mas o céu não está à venda. Deus é tão rico que Ele não precisa cobrar pela nossa salvação, e nós somos tão pobres que não tem como nós pagar pela salvação, não tem como fazer nada para ganhar essa salvação. Graças por Deus que essa salvação é de graça. Redenção significa libertar alguém através de um pagamento, de um resgate, e foi isso que o nosso Deus fez, dando o seu único filho para morrer por nós naquele madeiro. Salmo capítulo 49, versículo 6 a 8 diz: aquele que confia na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ninguém neste mundo pode pagar pela sua própria salvação, muito menos pagar pela salvação do seu próximo. Há, infelizmente, algumas religiões ensinando que filho de crente já nasce crente, que se você aceitar a Cristo, toda a sua casa também se converterá. Amém. A ideia principal é que aquele que aceitou a Cristo leve o Evangelho para dentro do seu lar e que aqueles ali se arrependam e creiam que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas ninguém pode fazer nada para remir o próximo, para pagar a salvação para o próximo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Há um erro ensinado no mundo, infelizmente por líderes que dizem ser salvos, que a salvação vem daqueles que já são salvos. Não. Nós sabemos que os nossos filhos são pecadores como todo o restante das pessoas. Quando nascem, são inocentes aos olhos de Deus, mas ao crescerem, vão mostrar ali então as primeiras marcas do pecado, porque é um pecador e precisam da salvação. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Apesar disso, os homens estão tentando redimir as suas almas através da redenção humana. Olha ainda no versículo 18: através da prata e do ouro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fosses resgatados. Prata e ouro falam dos nossos bens materiais, dinheiro, casa, carro, terrenos e outros bens que possuímos. Pedro aqui, ele está dizendo que os nossos bens materiais não podem comprar a nossa salvação, porque são corruptíveis e elas se corrompem, não é? A palavra de Deus diz lá em Mateus que Jesus Cristo, ele nos convida
a guardar tesouros celestiais, né? Armazenar lá no céu, porque lá o ladrão não rouba, né? Não há ferrugem, não há traça. Mas aqui, amados irmãos, não tem como. Dinheiro não compra a salvação, obras não compram a salvação de forma nenhuma. Você pode encher caminhões de brinquedos e levar em uma favela e distribuir para crianças pobres, ver a alegria no rosto daqueles pequeninos, e você então pode dizer que com isso você está pagando pela salvação. Obras não salvam, não salva. Você não vai para o céu por causa disso. A Bíblia diz: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Salmo 49, 7 e 8. A redenção humana dura pouco e vale por pouco tempo. Houve um homem chamado Simão, que tentou também comprar o céu, e está registrado isso no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 8, versículo 20 e 21, não é? Mas ele foi repreendido pelos apóstolos, porque o seu coração não era reto para com Deus. Olha o que diz ali, capítulo 8 de Atos 20 e 21, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Encontramos aqui então Simão querendo comprar a salvação, e nós podemos infelizmente ver que no passado, na história da igreja, também houve as indulgências, não é? Para que você pudesse então ter um pedacinho lá no céu, você tinha que assinar lá, passando os seus terrenos, passando algum bem, senão você não alcançava a salvação. Eu assisti um filme sobre Martim, né, sobre Lutero, e ali então, infelizmente, era aquela briga entre a Igreja Católica e os seus fiéis, eles tentando então provar que você tinha que comprar a salvação. Pela graça de Deus, Martinho Lutero então entende que a salvação é gratuita, e cria então as suas teses e prega na porta das igrejas, dizendo que a salvação é de graça, é pela graça e não por obras, e não podemos pagar por ela. Muitas pessoas ricas e pobres estão tentando comprar o céu com as suas ofertas e com os seus dízimos nas igrejas nos dias de hoje. As falsas igrejas estão prometendo o céu na terra para quem é fiel no dízimo, mas a Bíblia diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Hoje nós estamos vivendo, amados irmãos, a igreja de Laodiceia, a igreja que está deixando o Cristo do lado de fora, e infelizmente muitos líderes espirituais estão cobrando fortunas de pessoas, dizendo que elas têm que ser fiéis, senão não vão alcançar o céu. Triste isso. Parece que as indulgências só mudaram a forma de serem aplicadas, não é? No decorrer da história. Nós damos ofertas para a glória de Deus, para a obra de Deus, mas nunca para comprar a nossa salvação. Dinheiro, prata e ouro não compra a salvação. Tudo isso é redenção humana e não resgata ninguém da perdição. Ainda no verso 18, através da tradição dos pais, olha o que diz: da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu creio que Pedro, ele estava se referindo aqui ao judaísmo, né, a religião judaica, a religião predominante naqueles dias, lembrando que aqui
eles estão vivendo em torno do ano 60 depois de Cristo, muitas coisas estão acontecendo, mas ainda o judaísmo é forte, né? Contra até mesmo o cristianismo. Assim como a prata e o ouro, amados, a religião também não pode nos levar a Cristo, e muitos estão colocando plena confiança na sua religião, e nós já pregamos várias vezes e deixamos claro que placas de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Muitos nascem em lares religiosos e a tradição é passada de pais para filhos, crendo que seremos então salvos para se seguirmos as tradições religiosas dos nossos pais. Aconteceu isso comigo por muitos e muitos anos. Eu aceitei a Cristo dia 23 de julho de 1995, mas antes eu era um religioso, eu depositava plena confiança na minha religião, não em Deus, nem em Cristo. Religião é algo muito perigoso, porque passa para as pessoas um sentimento de segurança que realmente não existe, uma falsa segurança. E há muitas denominações, igrejas hoje, defendendo a sua placa, levantando como bandeira a sua igreja, dizendo que se você não faz parte daquela igreja, você não vai para o céu. Mentira! Deus não ensina isso. É algo como a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, que diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O homem que confia na sua religião para ir ao céu, ele está dizendo com isso: eu sou rico e de nada tenho falta. É a igreja dos dias de hoje, amados irmãos. Estão pregando sobre prosperidade, sobre cura, aproveitando da situação desse vírus, dizendo que você tem que dar, né, dinheiro e mais dinheiro, senão você não alcança a salvação. E muitos estão dizendo: olha, eu sou rico e tenho de tudo. É a igreja que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas Deus diz que você é um desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, miserável, pobre, cego e nu. Essas são as condições daqueles que dizem ser salvos pela religião. Veja o que Josué disse para o povo de Israel: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, que cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ali Josué está dizendo: olha, escolha hoje, vocês vão servir à tradição dos seus pais, aos deuses dos seus pais. Muitos, quando você começa a evangelizar eles, no final você pergunta: você quer fazer essa decisão? Você quer aceitar Cristo como Senhor Salvador? E infelizmente, muitas vezes eu ouvi dizer: olha, eu não quero, eu vou permanecer na religião dos meus pais, porque foi assim, essa tradição passou dos meus avós para eles, e deles está passando para mim, então eu não posso abandonar mais essa religião que eu vim. Não entendeu nada sobre o plano da salvação, que a salvação não depende de religião, somente do sangue de Cristo, e Ele nos dá essa redenção, não é? Aqui então o povo preferia servir os deuses de seus pais, ou seja, tradição religiosa, mas Josué decidiu servir ao Senhor. Prata, ouro, tradição religiosa, tudo isso é invenção dos homens. Deus não salva através dessas coisas e nunca salvará. Segundo, Deus nos liberta da escravidão do pecado.
através do ato de um redentor. Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse redentor não é a prata, o ouro e muito menos a religião. Esse redentor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso Senhor. O que Ele precisa ser e o que Ele precisa fazer? O que esse redentor precisa ser e o que Ele precisa fazer? Primeiro, Ele precisa ser perfeito. Versículo 19: um cordeiro imaculado, incontaminado. Quem além de Jesus Cristo, amados irmãos, pode proclamar perfeição na história da humanidade? Além da ressurreição, Jesus Cristo foi o único Deus da história, em todos os seus atos, pensamentos e palavra. Nunca, jamais Ele caiu, em um só erro, seja por pensamentos, seja por atos ou por palavras. Nosso Jesus, de fato, é perfeito. Buda, Maomé e todos os papas da história foram homens imperfeitos e falíveis, como eu e como você. Mas Jesus Cristo foi imaculado. Só Jesus Cristo foi imaculado. Ninguém mais foi imaculado. A sua própria mãe terrena, ela disse, cantando, que dava glória ao Deus da salvação dela. Ela reconheceu o próprio filho dela como o Salvador dela. Só Jesus Cristo pode ser o nosso Redentor, porque Ele é santo, infalível, incontaminado, imaculado de todo o pecado que existe. O Redentor também precisa ser perfeito. Sim, Ele também precisou, o que Ele precisou fazer? Ele precisou dar a sua vida por mim e por você. Algo que ninguém fez e nunca fará. Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, mas com o precioso sangue de Cristo. Deus não aceita a nossa prata, nem o nosso ouro, e nem a nossa religião, mas Ele aceita o sangue de Jesus, do seu Filho unigênito. A Bíblia diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Nós já sabemos, através da palavra de Deus, que no Antigo Testamento, o primeiro sacrifício feito por Deus foi, tirar a vida de um animal, que eu creio que foi um cordeiro, tirou a pele e vestiu Adão e Eva. Ali já era uma sombra de Cristo, cobrindo o pecado de Adão e Eva. E assim também foi para a nação israelita, que uma vez por ano, eles tinham que separar um cordeiro até um ano, sem mancha, sem defeito, e imolar, matar aquele animalzinho inocente. Aquele sangue era aspergido no santíssimo lugar, e Deus então, depois que queimavam, as partes daquele animal, subia como um aroma agradável às narinas do nosso Deus, e Ele assim então perdoava o povo de Israel. Tudo ali era uma sombra, no qual, quando Jesus Cristo, já no seu ministério iniciando, indo até João Batista, o seu precursor, João Batista olhando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, Ele é esse Cordeiro que derramou sangue por mim e por você. Terceiro e último lugar, Deus nos liberta da escravidão do pecado, através do ato de uma pessoa redimível. Versículo 21, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Infelizmente, existem pessoas que não querem ser redimíveis. Infelizmente,
é algo real, nem todo mundo vai para o céu, não porque Deus não quer, não porque, como alguns ensinam, que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, não, Deus ele não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, mas nem todos querem essa salvação, que não querem ser resgatadas de seus pecados, elas se sentem bem onde estão e o que estão fazendo. Deus forneceu o plano da redenção, Deus forneceu o Redentor, mas nada disso adianta, se o homem não desejar a sua própria libertação. Então, amados ouvintes, vocês que ainda não entenderam de fato que o único meio para ser salvo é Cristo, entenda que Ele morreu naquele madeiro, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e se você crê nele, você passa a ter vida eterna, somente através dele, mas você tem que fazer esse passo de fé. Jesus disse, e não quereis vir a mim, para terdes vida. João 5, 40 fala sobre isso, e não quereis vir a mim, para terdes vida eterna. O sistema judiciário dos Estados Unidos tem um problema sério. Eu lembro que até mesmo em um filme eu vi acontecendo isso. Presos que passam muitos anos dentro de uma penitenciária, dentro de uma prisão, quando recebem a liberdade, não querem mais sair. Eles querem continuar na prisão. Muitos que passaram anos, muitas vezes 40, 50, 60 anos, e ganham a liberdade, não querem sair. Eles se acostumaram com a prisão, acham que não vão conseguir viver do outro lado, do lado de fora. Assim, também, muitos homens e mulheres têm medo de aceitarem Jesus, têm medo de mudarem de religião, porque estão acostumados com a sua prisão e acham que não vão conseguir viver do lado de fora. Incrível, mas é verdade. Estão presos na tradição, na religião, ou acham que devem fazer algo para alcançar a salvação. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Basta querer, se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Será, ouvinte, que você neste momento pode dar esse passo de fé, entendendo que como eu, como todos nós, você também é um pecador e que você necessita desse Salvador? Creia, aceite, ore, agora é o tempo da salvação. Dê esse passo de fé. Jesus já fez isso por mim e por você, basta você crer e aceitar. Confia no Senhor, confia no amor de Deus. Olha, então, a pessoa redimível é alguém que deve confiar no amor de Deus, versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Você não confia no ouro, você não confia na prata, você não confia na religião, mas você confia em Cristo, que foi oferecido pelos seus pecados desde a fundação do mundo, antes da criação. Ele já fez isso por você, confie nisso. A pessoa redimível é alguém que chega a Deus através de Jesus, versículo 21, e por ele, Jesus, credes em Deus. Muitos tentam procurar vários caminhos para alcançar a salvação: dinheiro, obras, religião, tradição, mas o único caminho é Cristo. Mais uma vez, você chega a Deus você não chega através de Deus, através da prata, do ouro e da religião, mas através de Cristo. O humanismo ensina que todos os caminhos levam a Roma,
Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Buda procurou por Deus no isolamento e na meditação. Gandhi procurou por Deus na filosofia, na religião e na política. Mas o apóstolo Pedro ensina que você nunca vai encontrar a Deus sem antes encontrar a Jesus. E por ele, Jesus, credes em Deus, versículo 21. Buda e Gandhi não eram pessoas irredimíveis, porque eles estavam longe do caminho, longe da verdade, longe da vida. Mas você, neste momento, pode estar perto do caminho que é Cristo. Basta um único passo em direção dele, crendo de todo o coração que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Deus, ele nos liberta da escravidão do pecado, primeiro, através de um ato de redenção, segundo, através do ato de um redentor, e por último, através do ato de uma pessoa redimível, reconhecendo que é um pecador e que Jesus é um grande Salvador. Vamos orar? Eterno Deus, diante do Senhor, eu clamo, ó Pai. O Senhor é quem salva, o Senhor, ó Pai, é que nos dá a redenção, o Senhor é quem nos resgata, ó Pai. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, toque no coração dos nossos ouvintes que ainda está preso na religião, que está preso nas obras, ó Pai, para alcançar ao Senhor. Toque nesse coração, ó Pai, para que ele venha se converter a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E para nós, ó Pai, que já somos salvos em Cristo Jesus, nos dê, ó Pai, a coragem, a intrepidez de pregar dentro e fora de tempo, ó Pai, a Tua palavra. Mostrar, falar desse grande amor que o Senhor tem para com a humanidade, que o Senhor teve para com nós. Somos gratos, ó Pai, porque sabemos, temos plena confiança, que se o Senhor nos chamar, ó Pai, para a glória, estaremos com o Senhor, porque o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos amou, o Senhor nos redimiu, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, amém. Amados ouvintes, faça essa decisão hoje, creia que Cristo é o Salvador, leia o livro, o Evangelho de João, e você vai entender sobre a salvação. Escute mais uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes essa mensagem, mas faça essa decisão ainda hoje, entregando o seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo.